Já em direct. Olá, boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez, perdão. Hoje foi um mega atraso, mas a gente pede perdão, entendeu? Eu estou aqui com o pastor João de Deus, lá da Bolívia. Ele que vai ministrar hoje. E eu quero agradecer a Deus. Então vamos começar agradecendo a Deus por hoje, pelo privilégio de estar nessa live. Mesmo se a gente começou tarde, é melhor fazer ela que não fazer. Senhor, te agradecemos por essa noite, Senhor. Te agradecemos por o privilégio de ter essa live, Senhor. Oh, Senhor, obrigado, Senhor, por poder pregar online. Poder pregar online, Senhor, poder evangelizar, orar pela cura, a libertação das pessoas, Senhor. Oh, você vem estar conosco. Que as pessoas que vão assistir a live hoje sejam abençoadas. E que as pessoas que vão assistir a live depois sejam abençoadas também, Senhor. E seja conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, hoje o tema nosso é o pão. Qual é o tema, pastor? O tema é le véritable pain, le pain para tua vida. O tema é o verdadeiro pão para a sua vida. Entendeu? O verdadeiro pão para a sua vida. O verdadeiro pão para a sua vida. Então, isso que o pastor vai falar. Então, para começar, irei ler Mateus 4, versículo 4, na tentação de Jesus. O diabo fala para Jesus que, no versículo 3, Mateus capítulo 4, versículo 3, o tentador veio e ele diz, você é o filho de Deus, ordena que esta pedra se transforme em pães. Jesus, porém, respondeu, a escritura diz, uma pessoa não vive só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus, entendeu? Então, o homem não vive só de pão, mas da palavra que vem de Deus, entendeu? Então, qual é o verdadeiro pão? Isso que será o tema. Mas a gente já pode ver aqui que a palavra de Deus é um nosso pão. Não é só o pão que entra na boca. A palavra de Deus é o pão pelo nosso espírito. Acho que o pastor João de Deus vai mais aprofundar isso, vai mais explicar isso. Amém? Amém. Então, não sei, tem o... Como posso dizer? Tem o pastor José Newton, que deverá estar cantando, está falando que ele está com problema de se conectar. Bom, a Lucrécia está falando de tentar fazer pelo Instagram, só que eu não sei como fazer pelo Instagram. TC, mas não sei como divulgar. Transmissão live pelo Facebook. Então, gente, vamos continuar. Né? Acho que o pastor José Newton está com problema. Ok. Tenta outro jeito por causa do horário. Então, irmãos, já que o pastor José Newton não tem... vamos cantar uma canção. Que acho que a pessoa que podia nos ajudar a cantar não está lá. Tem uma canção da harpa que acho que vamos cantar. É, pastor? É? Vamos cantar. Só deixar uma tele para venir. Nem sei por conectar. Vamos cantar harpa 4. Et maintenant, vous voulez savoir que je suis en train de médecin, pas comment lui informer ça. Non désanime, Dieu proverra, Dieu veillera pour ti. Sois zazatia, colera, Dieu veillera pour ti. Dieu cuidera de ti, notre vivre
notre souffrir. Sur Olia t'accompagnera, Dieu zélera pour ti. Si au corazon palpitadido, Dieu zélera pour ti. Tu já provaste un amour, Dieu zélera pour ti. Dieu cuidera de ti, notre vivre. Normalement, c'est sur le bien-aimé. Sur Olia t'accompagnera, Dieu zélera pour ti. Nos, o secundement, as pessoas me pediram o negócio aqui, tem que enviar. Normalmente o link da conexão está lá no convite. Vamos continuar, perdão. Deus cuidera de ti, notre vivre, notre souffrir. Sur Olia t'accompagnera, Dieu zélera por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus zelará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus zelará por ti. Deus cuidará de ti, notre viver, notre souffrir. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pede, ele fará, Deus velará por ti. O que precisa não negará, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, notre viver, notre souffrir. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiver, não tema, vem, Deus velará por ti. Ele te entende e te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, notre viver, notre souffrir. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Então agora vamos cantar a harpa 15, que quer dizer conversão. Harpa 15, tá bom? É uma canção muito bonita que fala do que Jesus fez na cruz por nós. Amém? Amen. Então a Bíblia diz, harpa 15, o quão cego onde e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador, mas do céu ele desceu, e seu sangue verteu para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri, e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar dessa graça sem par,
que deu certo o nosso Jesus. Mas Jesus me fiz converter, me não quis sonhar que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sob-me a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo nele cego achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão vistoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz para salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém? Amen. Então, irmão, glória a Deus. Obrigado pela paciência de cada um. Vou pedir ao pastor Stephen, espero que ele esteja na área, de poder orar pela pregação. Mais uma vez, peço perdão que o pastor Stephen ora por nós, para que tudo ocorre bem. Que Deus me ajude a traduzir. O pastor João de Deus. Entendeu? Que o pastor Stephen ora por nós, que a unção de Deus seja sobre o pastor João de Deus. Amém? Amém. Amém. Oh, Senhor, nós oramos, Senhor, que a sua unção, Kama Laga Raka Shiki Rama Yabaga, desça sobre o nosso irmão, Kalima Yakarama Garabaga, para ele liberar a tua palavra, Senhor, com poder. Yekalabagarabaga. Oh, Senhor, que o seu Espírito esteja sobre ele, Senhor. Oh, Senhor, para pregar essa palavra, Senhor. E que a sua palavra possa, oh, Senhor, tocar os corações e transformar as vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, 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 amém. Não sei, alguém tem uma canção que ele quer cantar? Não sei se o irmão ele tem uma canção. O pastor José Nilton tinha preparado alguns louvores. Ele está conectado. O pastor se conectou. Pastor, como você se conectou, pode cantar então. Oi, boa noite. É que eu estou entrando agora. Eu havia pedido para a irmã Aureli preparar aí, que eu não estava conseguindo entrar. Como eu entrei agora, ela pode conduzir um louvor aí, irmã Aureli, dos que eu escolhi. Boa noite a todos. Irmão, perdão que eu esqueci de colocar o link, irmão. E já mete o link, tá no convite, entendeu? Sim. Tá bom. Eu tô cansada. Pastor, a gente já cantou dois louvores. Então, agora o pastor Haroldo estava pedindo para a gente cantar mais um louvor. Ok, prossiga. Então, eu vou escolher... Deixa Deus te usar.
Prossiga em frente aí, deixa Deus te usar. Tá bom, glória a Deus. Eu vou me inspirar. Tá bom. Um momento aí. Vamos cantar. A gente estava na APA. Vamos escolher uma música que seja um pouco no mesmo espírito. Amém. Maranata. Maranata. A gente cantou o número 1 da APA. Estávamos no mesmo espírito. Amém. Agora Glória a Deus. A minha voz está... Eu só queria dormir na minha cama. Então, vamos lá. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Oh, Senhor, Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. De novo, tu és a minha luz. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, meu Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu para nos buscar, para sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, olha, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus,
ele. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Jesus. Vem, Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Terminamos. Amen. Amém. Amen. Amém. Ok. Amém. Então, a última canção vamos deixar pelo final, não? Ok, o Tá pastor, bom. pastor Stephen já orou pelo pastor aqui. Então é com você, pastor Juan de Deus. João de Deus. Amém. Amém. Por favor, a gente pode, as pessoas que estão lá conectadas, podem só fechar o microfone para evitar interferência, por favor. Ok. Então, pastor João de Deus, por favor, com você. Ok. Glória a Dieu. Que o Senhor vous bénisse. Glória a Deus, que Deus abençoe cada um. C'est un privilège pour moi d'être avec vous cette nuit, É um privilégio para mim estar com você esta noite, pour pouvoir partager un peu la parole de Dieu. para poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. Insistons, prions pour supplier le Seigneur qui vienne avec nous. Vamos orar insistindo que o Senhor esteja conosco Et que c'est lui qui touche les cœurs, e que seja Ele que toca os qu'il corações parle au cœur. e que Ele fala para os corações. Prions ensemble. Oramos junto. Ou se te suplicamos Prions, de Senhor, tocar viens os avec corações, de falar para os corações esta noite. Prions, Seigneur, viens avec nous. Vem conosco, Senhor. Nous prions, Fala viens para os avec nous. corações. Nous prions. Oh, Senhor, vem Descends et conosco. agis, Seigneur. Desce, Senhor, para agir. Touche les cœurs. Toca os corações. Parle Senhor. au cœur, Seigneur. Fala para os corações, Je Senhor. te supplie au nom de Jésus-Christ. Te suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui, c'est O tema de hoje, le véritable pain pour ta vie. Le o véritable verdadeiro pain. pão para a sua vida. Le véritable pain pour ta vie. O verdadeiro pão para a sua vida. Donc nous allons lire. Vamos ler. C'est vrai que le frère il a introduit par le passage de Matthieu chapitre 4. É verdade que o irmão Haroldo introduziu pelo Où le o Seigneur dit Mateus que l'homme ne capítulo vivra 4, pas de pain seulement, onde o Senhor diz que o homem não viverá somente de pão, mais de toute parole qui vient, qui mas sort de toda notre bouche. palavra que vem da boca de Deus. Le véritable pain pour ta vie. O verdadeiro pão para a sua vida. Nous allons lire dans le livre de Jean, Iremos ler no livro de João, au chapitre 6. Jean chapitre 6. Nous allons lire à partir du João. verset 25. João capítulo 6, a partir do versículo 25. Nous allons lire jusqu'au verset Do 25 jusqu'au verset 51. ó, a 51. Ça, c'est pour 25, é. de 25. De 25 a 51. Não, seu pastor Juninho então pode nos ajudar a ler, se ele pode. Ah, não, ele saiu. Ó. Ok. Que quelqu'un ouvre le micro et qu'il lise pour nous. Que alguém pode abrir o microfone e ler para nós? Mas eu posso ler, deixa. Vou ler. Irmão, É vou ler. Mateus 6, Jean chapitre 6. João capítulo 6, do versículo 25 a 51. versículos 25 Sim, João, a 51. sim. Obrigado, pastor Eu vou Juninho. Ele tem que colocar no chat. João capítulo 5, João capítulo 6, 25 a 51. 25 a 51. Tá bom. Adelante, por favor. Tipo, ele pode ler, por favor. Jesus respondeu:
Em verdade lhes digo que vocês estão me procurando não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não À partir pela du verset comida. 25, hein, pas 26. Por favor, a partir do versículo 25, não 26. 25, Ah, pode ler tá. o 25, por favor. Versículo 25. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhes perguntaram: Mestre, quando o Senhor chegou aqui? Jesus respondeu: em verdade, eu lhes digo que vocês estão me procurando, não porque viram sinais, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Trabalhem não pela comida que se estraga, mas pela que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem dará a vocês, e Deus, o Pai, o confirmou com o seu selo. Então lhes perguntaram: que faremos para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu: a obra de Deus é esta, que vocês creiam naquele que ele enviou. Então eles disseram: que sinal o Senhor fará para que vejamos e creiamos no Senhor? O que o Senhor pode fazer? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito: deu-lhes a comer pão do céu. Jesus lhes disse: em verdade lhes digo que não foi Moisés quem deu o pão do céu para vocês. Quem lhes dá o verdadeiro pão do céu é meu Pai, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então eles disseram: Senhor, dê-nos sempre desse pão. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta: que eu não peca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vir o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então os judeus começaram a murmurar contra ele, porque tinha dito: eu sou o pão que desceu do céu. E diziam: este não é Jesus, o filho de José? Por acaso não conhecemos o pai e a mãe dele? Como é que ele agora diz: desci do céu? Jesus respondeu: não fiquem me murmurando entre vocês. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: e todos serão ensinados por Deus. Portanto, tudo aquele que ouviu e aprendeu do Pai, esse vem a mim. Não que alguém tenha visto o Pai, a não ser aquele que vem de Deus, este já viu o Pai. Em verdade lhes digo: quem crê em mim tem a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Glória a Deus. Amém. Amen. Amém. Amen. Alléluia. Amém. Amém. Un passage très intéressant. Uma passagem muito interessante. La Bible dit que les gens étaient en train de chercher Jésus. A Bíblia diz que as pessoas estavam procurando Ils Jesus. cherchaient Jésus.
procurando Jesus. Où est passé Jésus? Onde, cadê Jesus? Il est où? Onde ele está? Il est où? Onde ele está? Jusqu'à ce qu'ils le rencontrent. Até que eles encontram ele. Et quand ils l'ont rencontré, ils l'ont demandé, mais maître, E quando o encontrou, perguntou, mestre, Rabi, quand est-ce que tu es venu ici? quando você chegou até aqui? On te cherche. Estamos Ça fait te depuis procurando. longtemps qu'on te cherche. Faz muito tempo que estamos te procurando. Et je lui dis, E Jesus diz, en vérité, je vous le dis. eu digo em verdade, verdade, Vous me cherchez, vocês estão me procurando, non pas parce que vous me voulez, non pas parce que vous me voulez à moi. não é que porque vocês querem a mim. Vous me cherchez parce que vous avez mangé le pain hier. Vocês estão me procurando, vocês comeram o pão ontem. J'ai multiplié le pain Eu multipliquei o pão. et j'ai donné à 5000 Eu dei para 5.000. et vous avez mangé Vocês comeram et vous avez été rassasiés. e ficaram satisfeitos. C'est pourquoi vous me cherchez. É por isso que vocês estão me procurando. Alléluia. Aleluia. Parce qu'au début du chapitre 6, la Bible dit qu'il avait multiplié le pain et il l'a donné à 5000. No início do capítulo 6, a Bíblia diz que ele multiplicou o pão e deu para 5.000. Donc ils ont mangé, ils étaient contents Eles comeram e ficaram et satisfeitos. ils étaient rassasiés. Eles estavam cheios. Sauf qu'ils étaient rassasiés hier. Somente que eles estavam cheios ontem. Et aujourd'hui, ils ont encore faim. E hoje eles estavam de novo com fome. C'est pourquoi ils cherchaient Jésus. É por isso que estavam procurando Jesus. Pour recevoir de Jésus autre pain qu'il va multiplier. Para receber de Jesus outro pão que ele vai multiplicar. Pour qu'ils mangent. Para que eles comem. Et pour que demain, E para que amanhã, quand ils auront encore faim, quando eles terão fome de novo, qu'ils soient à la quête de Jésus. eles procuram por Jesus no novo. Alléluia. Aleluia. Ils avaient mangé le pain Eles comeram o pão et ils étaient rassasiés. e estavam satisfeitos. Mais ils se sont rendus compte Mas eles perceberam que que le lendemain, ils avaient encore faim. no dia seguinte estava com fome. Donc, ils voulaient encore manger du pain. Eles queriam de novo comer o pão. Donc, quand ils ont rencontré le Seigneur, ils ont dit, mais Seigneur, Quando eles encontraram o depuis quand Senhor, est-ce que eles tu es falaram, venu ici? quando você chegou até aqui? Et le Seigneur leur répond, en vérité, je vous le dis. E o Senhor responde, na verdade, digo, Vous me cherchez, vocês estão me procurando, non pas parce que vous avez reçu une révélation de moi sur la base de ce que vous avez vu que j'ai fait. não que você recebeu uma revelação sobre mim, se baseando do que eu fiz. Mais vous me cherchez parce que vous avez mangé le pain Mas vocês estão me procurando porque vocês comeram o pão et vous êtes rassasiés. e vocês ficaram satisfeitos. C'est pourquoi vous me cherchez que je vous donne encore de ce pain-là. É por isso que vocês estão me procurando, para que eu dou de novo esse pão. Et il dit, travaillez ou cherchez-moi. Ele fala, me procuram, me buscam, Pas pour le pain qui pour un moment não pelo pão que por momento va vous satisfaire vai te satisfazer et après cela, e depois vous allez sentir le vide, vocês vão sentir o vazio, vous allez sentir la faim. vocês vão sentir a fome. Mais cherchez-moi Mas me buscam et de toute votre force, de toda sua força, cherchez la nourriture qui va vous donner la vie éternelle. mas busca a comida que vai dar para você a vida eterna. Et cette nourriture, c'est celle que moi, Jésus, je vous donne. E essa comida é a comida que eu, Jesus, eu dou. Parce que c'est ce que le Père veut. Porque é isso que o Pai quer. Alléluia. Aleluia. Cherchez non pas la nourriture Não busca a comida qui va vous satisfaire pour un moment, que vai te satisfazer por momento, mais travaillez pour avoir la nourriture mas trabalhar para ter a comida qui va durer éternellement. que vai permanecer para sempre. Et cette nourriture, ce n'est que moi. E essa Ce pain-là. comida, somente eu.
Esse pão, ce pain, ce n'est que moi qui le esse qui le- pão somente eu que posso dar. Et c'est ça la volonté de Dieu. É isso que é a vontade de Deus. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Donc plusieurs personnes cherchent Jésus. Muitas pessoas buscam por Jesus. Les gens sont à la quête de Jésus. As pessoas estão buscando Jesus, procurando Jesus, catando Jesus. Mais la question c'est pourquoi est-ce que tu cherches Jésus? Mas a pergunta é por que você está Pourquoi est-ce que tu procurando veux Jesus? Jesus? Por que você quer Jesus? Est-ce que tu cherches Jésus Será que você busca Jesus pour recevoir du pain circonstanciel? para ter pão do momento, da circunstância? Ou alors est-ce que tu cherches Jésus parce que tu veux Jésus? Será que você busca Jesus porque você quer Jesus? Et il dit, ce pain-là, Ele fala que esse pão, si tu manges aujourd'hui, tu auras faim demain. se você come hoje, você terá fome amanhã. Mais il y a un pain que si tu manges, Mas tem pão que se você come, tu seras rassasié pour toujours. você vai ficar satisfeito para sempre. Il y a un pain que si tu manges, Tem pão que se você come, demain tu vas vouloir manger. Tu auras faim et tu vas vouloir manger. amanhã você terá fome e você vai querer comer de novo. Mais il y a un autre pain que si tu manges Mas aujourd'hui, tem outro pão que se você come hoje, ça va te satisfaire pour toujours. vai te satisfazer para sempre. Et ce pain-là, c'est le pain que moi je donne. Esse pão é o pão que eu dou. Et quand il a dit ça, E quando Jesus falou isso, que c'est la volonté de Dieu, que é a vontade de Deus, que vous ayez le pain que moi je donne. que você tem o pão que eu dou. C'est toi de demander maintenant, que faire pour Alguma pergunta, como fazer para ter esse pão? mettre en pratique les œuvres de Dieu? Como colocar em prática as obras de Deus? Et le Seigneur a dit, la volonté de Dieu, c'est que vous croyez O Senhor falou que a vontade de Deus é que vocês creiam à celui qui l'a envoyé. aquele que ele enviou. C'est-à-dire que vous croyez en Jésus. Quer dizer que vocês creem em Jesus. Alléluia. Aleluia. Et ils ont demandé, mais quel signal, quel est le miracle que tu fais pour que ça nous convainc, pour que nous croyons? Ele perguntava qual é o milagre que você vai fazer para nos convencer, para que a gente possa acreditar. Au moins, nos pères ont suivi Moïse dans le désert. Nossos pais seguiram Moisés no deserto. Parce que pendant 40 ans, Porque durante 40 anos, ils ont mangé du pain. eles comeram Chaque pão. jour, ils ont mangé du pain. Cada dia. Ils ont mangé du pain. Eles comeram Ils ont pão mangé cada du dia, pain. cada dia. Le pain qui venait du ciel. O pão que caiu do céu. Donc, eux aussi, ils suivaient Jésus Eles também estavam seguindo Jesus, parce qu'ils voulaient manger le pain. porque eles queriam comer o pão. Comme leur père mangeait le pain dans le désert. Como seus pais comeram o pão no deserto. Ils voulaient que je leur donne aussi le pain pendant des années. Année après année, ils viennent, ils mangent le Eles pain. queriam que Jesus dê o Ele pão mangia. ano após ano, dia após dia, como Jesus fazia. Ele vem dar, ele come, ele dá, ele come. Mais Jésus a dit, ouais, vos pères mangeaient le pain dans le désert. Mas Jesus falou, seus pais comeram o pão no deserto, La vérité, c'est que ce pain, ce n'est pas Moïse qui leur a donné le pain. mas a verdade é que não é Moisés que deu esse pão. C'est mon père qui a donné le pain. É meu pai que deu o pão. Mais regardez, ils ont mangé le pain et ils sont morts. Mas olha, eles comeram o pão e morreram. Si c'est ce genre de pain que vous voulez là, Se esse tipo de pão que vous você allez me quer, chercher pour ce pain. você vai me buscar por esse Mais pão. vous allez mourir. Mas você vai morrer. Comme vos pères sont morts dans le désert. Como seus pais morreram no deserto. La question, c'est pourquoi tu cherches Jésus? A pergunta é por que você Pourquoi tu cherches Jesus? está buscando Jesus, está procurando por Pourquoi tu Jesus? cherches Jésus? Por que você está procurando por Jesus? Est-ce que tu cherches Jésus parce que tu veux qu'il te donne du pain? Será que você está procurando Jesus para que ele te dê o pão? Est-ce que tu cherches Jésus pour qu'il satisfasse tes besoins de chaque jour?
Será que você está procurando Jesus para que ele satisfaça Et plusieurs sua d'entre nous, nous necessidade? cherchons Jésus pour cette raison-là. E muitos de nós buscamos Jesus por essa Plusieurs razão. vont à l'église. Muitos vão na igreja. Ils cherchent le Jésus qui est comme le pâté. Ele procura Jesus que é como Jésus qui est comme le chocolat. o chocolate, que é como Ils veulent le Jésus qui va sucrer leur vie Jesus que vai deixar a vida dele doce pour un moment. por um momento. Pourquoi tu cherches Jésus? Por que você está procurando Jesus? Pourquoi tu veux Jésus? Por que você quer Jesus? Quel est le motif? Quel est ton motif intérieur à suivre Jésus? Qual é o motivo interior de seguir Quelles Jesus? sont tes motivations intérieures à suivre Jésus? Quais são suas motivações interiores para seguir Jesus? Est-ce que tu cherches Jésus et tu suis Jésus pour ce que tu veux qu'il te donne? Será que você procura seguir Jesus pelo que você quer Est-ce que que ele tu te dá? cherches Jésus pour une satisfaction temporelle? Será que você busca Jesus por uma satisfação temporária? Est-ce que tu veux que Jésus rencontre tes problèmes? Será que você quer que Jesus encontre seus problemas? Et c'est ce qui se passe. É isso que está acontecendo. Tu es malade, viens à Jésus, il va te soigner. Você é doente, você vem a Jesus. Tu n'as pas de para travail, te viens à curar. Jésus, il va te donner le travail. Se não tem trabalho, você vem a Jesus para te dar trabalho. Tu veux être riche, viens à Jésus, il va te donner la richesse. Você quer riqueza, você vem a Jesus Est-ce para te que dar c'est ce riqueza. Jésus-là que tu cherches? Será que esse é Jesus? Est-ce você que está c'est la procurando? raison pour laquelle tu suis Jésus? Será que é a razão pelo qual você segue Quel est le Jesus? motif pour lequel tu suis Jésus? Qual é o motivo pelo qual você segue Jesus? Donc, il y a un pain Tem um pão qui satisfait nos besoins pour une courte durée. que satisfaz nossa necessidade temporária, uma de curta duração. Et Jésus aussi peut donner, il n'a aucun problème à donner ce genre de pain-là. E Jesus não tem nenhum problema em dar esse tipo Il a, de il pão. a multiplié ce pain-là, il a donné à 5000 personnes. Ele multiplicou esse pão e deu para 5.000 pessoas. Mais est-ce que c'est de ce pain que tu veux? Será que é desse pão que você quer? Est-ce que tu veux de ce pain? Est-ce que c'est de ce pain que tu veux? É esse pão que você quer? Ou alors tu peux dire, je veux Jésus. Ou você quer, pode dizer, eu quero Je Jesus. veux Jésus. Eu quero Jesus. Je veux Jésus. Eu quero Jesus. Parce qu'il est le pain de vie. Porque ele é o pão de Parce vida. qu'il est le pain qui donne la vie. Porque ele é o pão Parce que qu'il dá est a le vida. pain qui donne la vie. Porque ele é o pão Parce que dá a qu'il est vida. le pain qui donne la vie éternelle. Porque ele é o pão que dá a vida eterna. Quel genre de pain veux-tu? Qual tipo de pão você quer? Est-ce que tu veux le Jésus qui va satisfaire tes besoins ici sur la terre? Você quer o Jesus que vai satisfazer sua necessidade aqui na terra? Ou alors est-ce que tu veux Jésus le pain de vie? Ou será que você quer Jesus o pão de vida? Les disciples ont suivi Jésus. Os discípulos seguiram Jesus. Ceux qui se disaient disciples ont suivi Jésus. Aqueles que se diziam discípulos seguiram Jesus. Jusqu'à ce qu'il leur explique que le véritable pain là, Até que Jesus explica que o verdadeiro pão c'est ma chair. é minha carne. Et le véritable breuvage, E a verdadeira bebida, c'est mon sang. o verdadeiro carne é meu sangue. Si tu ne manges pas ma chair, Se você não come minha et carne, si tu ne bois pas mon sang, se não bebe meu tu sangue, n'auras aucune part avec moi. você não terá parte Parce que comigo. mon corps est le véritable pain. Porque meu corpo é o verdadeiro Et pão. mon sang est le véritable breuvage. E meu sangue é o Celui verdadeiro qui cálice. mange mon corps Aquele que et come qui boit mon do sang, meu corpo, bebe do meu sangue, il a part avec moi. ele terá parte comigo. Et ça, c'est la volonté de Dieu. É isso a vontade de Deus. Non, les gens disent, ah, vraiment, ça, ce n'est pas le genre de Jésus que nous on veut. As pessoas falam que não, isso não é o tipo de Jesus que a gente quer. Non, cette parole est trop dure. Essa palavra é muito dura. Qui peut supporter cette parole? Quem pode suportar essa palavra? Et nous dit la Bible à continuation E a Bíblia diz na que plusieurs de ses disciples se sont séparés de lui. que muitos de seus discípulos o abandonaram. Non, ce n'est pas le genre de pain là que nous voulons. Não é esse tipo de pão que a Non, on gente n'est pas prêt à manger ta chair. quer.
Nós On estamos n'est pas prontos para prêt. comer On sua carne. veut le pain. On veut le pain. A gente quer o On pão. veut le pain que nos pères mangeaient dans le désert. On a vu ça, c'est tombé du A ciel. gente quer o pão que nossos pais comeram no deserto. A gente viu isso cair do céu. Si c'est ce genre de pain que tu veux, Se é esse tipo de pão que você quer, tu vas manger, tu vas mourir. você vai comer e morrer. Tu vas manger, tu vas mourir. Você vai comer e morrer. Si tu veux le Jésus qui satisfait tes besoins, Se você quer o Jesus que satisfaz suas il necessidades, n'a aucun problème à satisfaire tes besoins. ele não tem nenhum problema em satisfazer suas Mais tu necessidades. iras en enfer. Mas você irá no Tu vas inferno. mourir. Você vai morrer. Tu vas mourir. Você vai Tu morrer. vas aller en enfer. Você irá para o inferno. Vos pères ont mangé ce pain et ils sont morts. Seu pai comeram esse pão e morreram. Pourquoi tu veux Jésus? Por que você quer Jesus? Pourquoi tu suis Jésus? Por que você está seguindo Jesus? Quel est le motif pour lequel tu suis Jésus? Qual é o motivo pelo qual você segue Jesus? Est-ce que tu suis Jésus parce que tu veux que tes besoins soient satisfaits? Será que você segue Jesus porque você quer que suas necessidades sejam satisfeitas? Parce que c'est ça le pain. Le pain, là, c'est le besoin de chaque jour. Là. Porque esse pão La é a nécessité de necessidade chaque diária. jour. É a necessidade diária. Jésus n'a aucun problème à satisfaire ces besoins-là. Jesus não tem nenhum problema em satisfazer essas necessidades. Mais ces besoins-là ne vont pas, la satisfaction de ces besoins-là ne vont pas t'amener au ciel. Mas a satisfação dessas necessidades não vão te levar no céu. Mais il y a un pain Mas tem pão qui est le pain de vie. que é o pão de vida. Il y a un pain Que é pão que si tu manges, que se você come, assurément, ce pain-là t'amènera pour la vie éternelle. com certeza esse pão vai te levar na vida eterna. Ce pain te donnera la vie, te donnera la Esse vie pão vai te éternelle. dar a vida eterna. Et Jésus est ce pain. E Jesus é esse pão. Il est ce pain. Ele é esse pão. Et il veut que nous le mangions. Ele quer que a gente o come. Que a gente come desse pão que é ele. Et c'est la volonté de Dieu É a vontade de Deus que chacun mange de ce pain qui est Christ, que cada come desse pão que é Cristo, afin d'hériter la vie éternelle. para herdar a vida eterna. As-tu déjà mangé ce pain? Você já comeu desse pão? Parce que quand il a dit, si vous ne mangez de ma chair, Quando ele falou, se vocês não comem de minha carne, vous n'aurez pas part avec moi. você não terá parte comigo. Est-ce que tu es prêt à accepter les exigences de Christ dans ta vie? Será que você é pronto para aceitar as exigências de Cristo na sua vida? Est-ce que tu es prêt à suivre Christ? Será que você é pronto a seguir Est-ce que tu es Jesus? prêt à suivre Jésus? Será que você é pronto a seguir Jesus? Est-ce que tu es prêt à oublier tes intérêts personnels? Será que você é pronto a Est-ce que abandonar tu seu es interesse? prêt à oublier tes nécessités personnelles? Será que você é pronto a abandonar sua Est-ce que tu necessidade es pessoal? prêt à laisser tout calcul personnel? Será que você é pronto a Est-ce que tu es abandonar tudo prêt à cálculo? laisser tout plan personnel Será que você é pronto a abandonar tudo plano pessoal pour suivre ce Jésus? para seguir esse Jesus? Est-ce que tu es prêt à laisser Jésus te guider? Será que você é pronto para deixar Jesus te Ou guiar? tu veux utiliser Jésus pour atteindre tes fins? Ou será que você quer usar Et Jesus para plusieurs cumprir suas metas? sont comme ça. E muitos são assim. Ces gens étaient comme ça. Essas Ils pessoas voulaient assim. se servir de Jésus. Eles querem seguir. Ils ne voulaient pas servir Jésus. Eles querem Ils usar Jesus. voulaient se servir de Eles Jésus querem usar Jesus, não deixar Jesus usar eles pour atteindre leur fin. para cumprir seus fins. Para chegar até seus fins, perdão. Et ça, c'est ce qui produit la religion. É isso que produz a religião. C'est ce qui produit un christianisme contrefait. Isso que produz cristianismo C'est ce qui contrefeito, produit un contrefado. christianisme basé sur la prospérité. É isso que produz cristianismo baseado Viens na à Jésus, il va prosperidade. te rendre riche. Vem a Jesus, vai te Viens à transformar, Jésus, il va te guérir. Vem a Jesus, vai te Viens à curar. Jésus, il va rencontrer tes besoins. Vem a Jesus, vai encontrar suas necessidades. Non, ce n'est pas ça. Não, não é isso não. Si tu fais ça, tu vas mourir. Se você faz isso, você Si vai tu morrer. suis ce Jésus-là, tu vas aller en Se você enfer. segue esse Jesus, você irá no inferno. Mais si tu dis, j'établis Jésus dans mon cœur comme mon Seigneur, Mas se você diz que eu estabeleço Jesus ça no meu signifie coração como meu manger Senhor, la chair du Seigneur. isso significa comer a carne do Senhor. Et quand plusieurs sont partis, il ne nous a pas dit non, venez. E quando muitos foram embora, Jesus não falou que não, Et vem. quand vem. Jésus présentait ces exigences-là, E
E quando Jesus apresentava suas exigências, il n'avait pas peur que les gens vont s'en aller. ele não tinha medo que as pessoas vão embora. Quand les gens ont commencé à s'en aller, Quando as pessoas começaram a ir embora, il les a laissés partir. ele deixou eles ir embora. Et il s'est tourné, il a même dit à ses disciples, Ele voltou para moi aussi je vous donne l'occasion de os partir. seus discípulos 12. Est-ce que vous ne voulez pas suivre ces gens-là? Eu dou para você a oportunidade de ir embora. Você não quer seguir essas pessoas também? Pierre et les autres ont dit, oh Seigneur, à qui irons-nous? Pedro, as outras pessoas falam, oh Senhor, a quem iremos? À qui irons-nous? A quem iremos? Tu as les paroles qui donnent la vie. Você está a palavra que Et dá a nous vida. avons vu, nous avons cru Nós vemos e que tu es le cremos Fils de Dieu. que o Senhor é o Filho À de qui Deus. irons-nous? A quem iremos? À qui irons-nous? A quem iremos? Voilà ce que Jésus cherche. É isso que Jesus Voilà procura. les gens de seguidores, de suiveurs, ce que Jésus veut qu'ils suivent. Esse tipo de pessoas, de seguidor que Jesus procura. Pourquoi tu suis Jésus? Por que você segue Jesus? Parce que je ne suis pas en train de prêcher aux gens qui ne connaissent pas. Plus ici connaissent Jésus. Não estou pregando para as pessoas Plus que não ici, conhecem. ils ont une idée de Jésus. Muitos Tu aqui te têm demandes, est-ce uma que tu ideia connais de Jesus. Jésus? Oui. Est-ce que tu vas à l'église? Oui. Será que você conhece Jesus? Sim. Você vai na igreja? Mais Sim. pourquoi tu suis Jésus? Mas por que você está Pourquoi tu seguindo suis Jesus? Jésus? Por que você Est-ce que está tu seguindo suis Jesus? Jésus pour la satisfaction de tes besoins? Será que você segue Jesus para Est-ce que tu satisfazer suas suis necessidades? Jésus pour te servir de Jésus? Será que você segue Jesus para Ou est-ce que usar tu Jesus? veux établir Jésus comme ton Seigneur? Ou será que você quer estabelecer Jesus como seu Senhor? Alléluia. Aleluia. Pourquoi tu suis Jésus? Por que você segue Jesus? Est-ce que tu suis parce que tu veux le pain temporel? Será que você segue Jesus porque você quer o pão temporal? Ou tu suis Jésus parce que tu veux Jésus comme le pain de la vie éternelle? Le pain qui donne la vie éternelle. Ou será que você segue Jesus porque você quer o pão da vida eterna, aquele que dá a vida eterna? Donc, cette nuit, tu dois décider Essa noite você tem que decidir quel type de pain est-ce que tu veux. qual tipo de pão você quer. Est-ce que tu veux le vrai pain Será que você quer o verdadeiro pour pão ta vie? para a sua vida? Est-ce que tu veux le véritable pain Será que você quer o verdadeiro pour pão ta vie? para sua vida? Ou alors est-ce que tu veux le pain circonstanciel? Ou será que você quer um pão temporário? Tout ça se trouve en Jésus. Tudo isso se encontra em Jesus. Donc, Jésus n'a aucun problème à te donner le pain circonstanciel. Si tu veux, il va te donner. Jesus não tem problema de te dar um pão temporário. Il n'a aucun problème à guérir ceux qui sont malades. Jesus não tem nenhum problema em curar as pessoas que estão doentes. Il n'a aucun problème à enrichir ceux qui veulent être riches. Jesus não tem nenhum problema em enriquecer aquele que quer se tornar rico. La Bible dit que vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus. A Bíblia diz que você conhece a graça do nosso Bien Senhor qu'étant Jesus. riche, il s'est fait pauvre. Que mesmo sendo rico, ele se Afin tornou que vous pobre. soyez enrichis. De forma que vocês se tornam ricos. Que vocês se tornassem ricos. Qu'est-ce que tu veux? O que você quer? Qu'est-ce que tu veux? O que você quer? Est-ce que tu veux le pain de vie? Será que você quer o pão de vida? Le pain de vie, Jésus donne ça O pão de vida, Jesus dá isso. à sa condition. As suas condições. L'autre pain là, si tu veux, il te donne ça. Même si tu es dans le péché, il te donne ça. Outro pão, ele pode te dar Il mesmo. y a les gens que qui ont été guéris sans que Jésus... des gens qui ont été guéris, délivrés. Tem pessoas que foram curadas, libertas. Et c'est après que Jésus les a sauvés. E depois que Jesus salvava ela. Salvou ela. Alléluia. Aleluia. Donc si tu veux... Donc, si tu veux le pain circonstanciel, Jésus, il va te donner ça. Se você quer um pão temporário. Mais nous sommes ici Jesus cette va nuit te pour dar. te donner le pain le pain de la vie éternelle. Mas essa nós estamos aqui para te dar o pão Le da vida pain de eterna. vie. O pão de vida. Jésus-Christ. Jesus Cristo. C'est lui. É ele. Est-ce que tu veux de ce pain? Será que você quer esse pão? Est-ce que tu veux de ce pain? Será que você quer esse pão? Est-ce que tu es prêt à remplir les conditions Será que você pode preencher as pour ce condições pain? para ter esse Parce pão? que Jésus établit les règles Porque Jesus estabelece as regras pour celui qui veut de ce pain.
para a pessoa que quer esse pão. Pour l'autre pain, là, quand il a multiplié, là, j'ai vu que les gens avaient faim, il a multiplié. Por esse outro pão, quando ele Et multiplicou, dans, as pessoas dans les tinham 5000, là, les 5000 là n'étaient pas des disciples. Nos 5 000 euros. Il y avait tout le monde dedans, il y avait les pécheurs, il y avait tous. Et Et ils ont tous mangé, ils ont tinha tous todo mundo mangé. lá, tinha pecador, todo mundo comeu. Mais si tu veux le pain qui donne la vie Mas se éternelle, você quer o pão que dá a vida eterna, non, Jésus te donne ses conditions. Jesus te dá suas Tu dois condições. manger ma chair. Você tem que Si comer minha carne. tu vas manger ma chair. Você vai comer minha carne. Et ça là, Isso daí, cette chair là, essa c'est le carne véritable pain é o verdadeiro pão pour la vie et qui donne la vie que éternelle. dá a vida Et eterna. ça, c'est la volonté du Père. É isso a C'est vontade ça do la Pai. volonté du Isso é a Père. vontade do C'est ça la Pai. volonté de Dieu. Isso é a vontade de Que Deus. chacun Papai. d'entre nous, Que cada um de nous nós, mangeons de ce pain. a gente come Le esse pain pão. qui donne la vie éternelle. Esse pão que dá a vida eterna. Est-ce que tu es prêt? Será que você é pronto? Est-ce que tu es prêt à sortir de la religion? Será que você é pronto para sair da Est-ce que tu religião? es prêt à dire aujourd'hui, je cesse de suivre Jésus pour le pain circonstanciel? Será que você pode dizer, hoje eu vou parar de seguir Jesus para o pão Est-ce circunstancial? que tu acceptes de dire aujourd'hui, je suis Jésus parce que je l'établis comme mon Seigneur? Será que você é pronto a falar, a partir de hoje eu vou seguir Jesus porque estabelece Ele como meu Senhor? Si c'est le cas, bienvenue. Se é o caso, bem-vindo. Donc, si tu veux recevoir Jésus, Se você quer receber Jesus, peut-être tu vas à l'église, talvez você vai na igreja, peut-être tu as parlé, on t'a parlé de Jésus, talvez alguém falou de Jesus para você, peut-être même tu as expérimenté la guérison de Jésus, talvez você experimentou a tu cura as de Jesus, expérimenté la bénédiction de Jésus. você experimentou a Et tu bênção penses de que Jesus. c'est pour ça que tu dois suivre Jésus. Você acha que é por isso que Não. você deve seguir Jesus? Être béni ne signifie pas que tu vas aller au ciel. Ser abençoado não significa que Être você vai guéri no ne céu. signifie pas que tu es sauvé. Ser curado não significa que você é salvo. Est-ce que tu veux être sauvé? Será que você quer ser salvo? Est-ce que tu veux le pain qui va te sauver? Será que você quer o Est-ce pão que que vai tu te veux le salvar? pain qui donne la vie éternelle? Será que você vai querer o pão Jésus-Christ que de te dá a vida Nazareth eterna? Jesus Cristo de est Nazaré ce pain-là. é esse pão. Et il est prêt à s'offrir à toi cette nuit. Ele é pronto a se entregar para você essa noite. Il est prêt à s'offrir à toi cette Ele nuit. é pronto a se entregar para você essa noite. Si tu acceptes ces conditions. Se você aceita suas condições, Quelle est la première condition? qual é a primeira Tu condição? reconnais que tu es dans l'erreur. Você reconhece que você Tu está no reconnais que pecado. tu es dans l'erreur. Você reconhece Tu que você está no reconnais que pecado. tes motifs ont été faux. Você reconhece que seus Tu motivos reconnais são que- falsos. Que tu l'as suivi par intérêt. Você reconhece que você seguir Jesus por Tu l'as interesse. suivi pour ce qu'il donne. Você seguir Jesus por Tu ne pelo l'as que pas ele dá. suivi pour l'établir comme Seigneur. Você não seguir Jesus para estabelecer ele como Tu Senhor. reconnais que tu as été un faux. Você reconhece que você foi falso. Si tu vis dans un péché, Se você vive no pecado, quelqu'un nous a dit non, je vais à l'église, je connais Jésus. alguém falou para nós, eu vou na igreja, eu conheço Et on Jesus. leur dit la femme avec qui tu vis là, est-ce que tu es marié? A gente pergunta à mulher como que Est-ce você que está tu es- vivendo. est-ce que tu es marié? Você é casado? Você é Est-ce casado? que tu es marié? Você é casado? Est-ce que tu es marié? Será que você é casado? Non, tu n'es pas marié. Você não é casado. Non, tu es un religieux. Não, você é uma pessoa religiosa. Donc tu as besoin de venir à Jésus sur la base de la vérité. Você precisa vir a Jesus na Tu as base da besoin de verdade. venir sur la base de la vérité. Você precisa vir a Jesus na Tu dois base da reconnaître que verdade. tu es faux. Você tem que Tu dois reconhecer que você é reconnaître falso. que tes motifs ont été faux. Tem que reconhecer que os seus motivos Tu foram dois falsos. reconnaître que tu vis dans le péché. Você tem que reconhecer que você está vivendo o pecado. Et tu leur dis, Seigneur, je reconnais, pardonne-moi. E fala assim, eu reconheço, me perdoa. Et tu dois renoncer à tes motifs. E você tem que renoncer aos seus Tu motivos. dois renoncer à tes motifs. Tem que renoncer aos seus Tu motivos. dois renoncer au péché. Você tem que renoncer ao pecado. Tu dois renoncer au péché. Tem que renunciar ao pecado. Tu dois renoncer à la fausseté. Tem que renunciar Tu dois à renoncer falsidade. à tes faux motifs Tem que renunciar ao seu falso motivo. pour que Jésus vienne dans ton cœur. Para que Jesus venha no seu coração. Est-ce que tu es prêt à suivre Jésus? Será que você é pronto para seguir Jesus? Est-ce que tu es prêt à renoncer au péché? Será que você é pronto a Est-ce renunciar que ao tu es prêt à pecado? renoncer au péché? Será que você é pronto a... Est-ce que tu es prêt à renoncer à tes faux motifs? Será que você é pronto para renunciar aos seus falsos motivos Afin de suivre Jésus. para seguir Jesus?
Est-ce que tu es prêt à dire, Seigneur, je vais te suivre? Será que você pode dizer, Senhor, eu vou te seguir? Même si tu ne me guéris pas, Mesmo se você même não si me tu ne m'enrichis pas, Même se você não me je donne vais sua te riqueza, suivre, vou te parce que seguir. ta voix comme le pain de la vie, Porque para te ter como pão da vida c'est suffisant pour moi. é suficiente para Tu mim. me suffis. Você me Tu me suffis. Eu tenho a satisfação em ti. Est-ce que tu veux suivre? Tu veux dire, Jésus, je veux la vie éternelle. Será que você vai dizer, Senhor, eu quero a vida eterna? Jesus, je veux la vie Jesus, eu éternelle. quero a vida eterna. Jésus, je veux la vie éternelle. Jesus, eu quero a vida eterna. Donc, si c'est le cas, Então, se for o caso, bienvenue. bem-vindo, Bienvenue. bem-vindo. Donc, on va prier. Vamos orar. Si tu m'écoutes Se você está me ouvindo et que tu examines ton cœur, tu réalises e que você, olhando sua vida, você observa et tu réalises que tu as été que você viveu uma vida errada, que você et tu veux revenir sur le você quer chemin. voltar no Tu veux caminho recevoir certo. Jésus. Você quer receber Jesus. Et tu es prêt à suivre Jésus. E você está pronto para Tu seguir es Jesus. prêt à suivre Jésus. Você é pronto para seguir Jesus. Même au prix de ta vie, tu es prêt à suivre Mesmo Jésus. no preço de sua vida, você é pronto a seguir Jesus. Si c'est le cas, on va prier. Se for o caso, vamos orar. Amen. Amém? Donc, ma première cible cette nuit, Meu primeiro alvo essa noite c'est ceux qui disent connaître Jésus, são aqueles que dizem que ele conhece Jesus, mais qui vivent une vie contrefaite. mas vivem uma vida contrefeita, uma vida enganada, Ils vivent une fausse vie. uma vida falsa, uma vida contraditória. Les faux chrétiens. O falso Les cristão, faux chrétiens. falso Les cristão, faux chrétiens. falso Les cristão, faux chrétiens. falso Et les cristão. faux témoins de Jésus. Eu Les faço faux te- témoins de Jésus. eu faço Les o les falso faux témoins de Jésus. o falso testemunho de Jesus, os falsos testemunhos de Jesus. Les faux témoins, les faux testigos. Não, testemunho. Oui. Ou seja, Les faux témoins de Jésus. Suivi Jésus pour les intérêts. Você seguir Jesus pelos Tu as interesses. suivi Jésus pour les Se intérêts. seguir Jesus pelos interesses. Et quand tu ne reçois rien, tu dis non, vraiment, je suis déçu de Jésus. Jésus m'a déçu. Qual você recebe nada, você fala que não. J'ai demandé ça, j'ai demandé ça, j'ai demandé ça. Pedi isso. Quelqu'un m'a dit, vraiment, j'ai donné ma vie à Jésus. Depuis, je prie pour le mariage. Je prie que Jésus me donne un époux. Alguém falou que eu pedi. J'ai demandé. Pedi. Est-ce que Jésus t'a dit qu'il t'a sauvé pour te donner un époux? Sabe que Jesus falou que ele te salvou para te Est-ce qu'il y a le mariage au ciel? Sabe que tem casamento no Non, céu? il n'y a pas le mariage Non, au c'est ciel. casamento. Marie-toi avec Jésus. Se casa como Marie-toi avec Jésus. Se casa como Jesus. Et c'est suffisant. É suficiente. D'autres disent non, c'est depuis, je demande le travail. Outro fala, não, Vraiment, fala les isso choses até sont porque eu tô compliquées. Les procurando choses sont trabalho. compliquées. As coisas são complicadas. Vraiment, je suis déçu. Eu sou decepcionado. Est-ce que Jésus t'a dit qu'il t'avait sauvé pour te donner le travail? Sabe que Jesus falou para você que ele te En salvou fait, para te il dar t'a o sauvé trabalho? pour te donner le travail. Ele salvou para te dar o trabalho. Ce travail, c'est pour que tu témoignes de lui. Esse trabalho para que você testifica dele. Donc, si tu es un chrétien contrefait Se você é cristão et contrefeito, tu veux revenir à Jésus tipo cristão dans les termes de Jésus, dividido, você quer voltar a Jesus, tu veux établir Jésus dans ton cœur comme ton você Seigneur. quer estabelecer Jesus no seu coração. Ça veut como dire seu celui Salvador. à qui tu dois toute obéissance. Quer dizer, aquele que você deve toda obediência. Bienvenue. Bem-vindo. Donc, ça, c'est la première catégorie. Essa é a segunda categoria. La deuxième catégorie, c'est pour des personnes qui ne veulent pas Jésus. A segunda categoria é para as pessoas que não querem Jesus. Tu vis dans le péché, tu ne veux pas Jésus. Você vive no pecado, mas você não quer Jesus. Tu dois savoir que tu mourras dans ton péché. Você tem que saber que você vai morrer no seu Tu pecado. mourras dans ton péché. Você vai morrer no seu pecado. Si vous ne croyez pas au Fils de Dieu, Se você não quer o Filho de tu Deus, mourras dans ton péché. você vai morrer no seu Tu mourras dans pecado. ton Você péché. vai morrer no seu Et pecado. Dieu ne veut pas que tu meurs. E Deus não quer que Dieu você veut morra. que tu vives. Deus quer que você viva. Dieu veut que tu vives. Deus quer que você C'est viva. pourquoi il a donné Jésus.
É por isso que Deus. Dieu a tant aimé le monde. A Bíblia diz que Dieu amou tant o mundo. Dieu a tant aimé le monde. Dieu amou tant o Dieu a mundo. tant aimé le monde. Dieu amou tant o Qu'il a mundo. donné Que ele Jésus. deu seu Il a filho. donné Que ele deu Jésus. Jesus, perdão. Afin Que que Dieu quiconque croit en lui Qualquer um que crê nele ne périsse point, não perece, mais qu'il ait la vie mas éternelle. tem a vida eterna. Amen. Amém. Donc, si tu ne connais pas Jésus, Então, se você não tu conhece n'as pas Jesus, donné ton cœur à Jésus. se você não conhece Jesus, se não deu sua vida Tu a n'as pas Jesus, donné ta vie à Jésus. se não deu sua vida a Jesus, Tu mourras dans ton péché. você vai morrer no seu Tu pecado. mourras dans ton péché. Você vai morrer no seu Tu pecado. mourras dans ton péché. Você vai morrer no seu Mais pecado. Dieu ne veut pas que tu meurs dans ton péché. Mas Deus não quer que você morra no seu pecado. Parce que Jésus est le pain de vie descendu du ciel. Porque Jesus é o pão de vida que desceu do céu. Afin que celui qui mange de ce pain vive pour toujours. De fato, aquele que come desse pão vai viver para sempre. Donc Jésus est mort pour toi. Então Jesus morreu por você. Il est mort pour tes péchés. Ele morreu para seus pecados. Il est mort pour tes péchés. Ele morreu para seus Tu n'as pas pecados. besoin de mourir dans tes péchés. Você não precisa morrer no seu pecado. Si tu te repens de tes péchés, Se você se arrepende dos seus pecados, Jésus va te sauver. Jesus vai te salvar. Amen. Amém? Donc, est-ce que tu veux recevoir Jésus? Será que você quer receber Jesus? Est-ce que tu m'écoutes et tu veux recevoir Jésus? Será que você está me escutando e você Tu quer veux receber donner Jesus? ta vie à Jésus? Você quer entregar sua vida a Jesus? Dans les termes de Jésus, dans les conditions de Jésus. Nos termos de Jesus, nas condições de Jesus. Tu veux établir Jésus dans ton cœur comme ton Seigneur et ton Sauveur. Você quer estabelecer Jesus no seu coração e Comme ton Seigneur et ton como seu Sauveur. Senhor e seu Salvador, perdão. Você quer estabelecer Jesus no seu coração como seu Senhor e seu Salvador. Donc, bienvenue. Bem-vindo. On va prier. Vamos orar. J'espère que vous n'êtes pas déçus. Espero que você não estão desapontado. Oui, déçus. Espero que você não estão desapontado. Parce que quelqu'un pensait que je vais dire que bon, on chasse les démons, on brise les malédictions. Mais ça là, c'est bon, on peut faire ça. Il n'y a pas de problème. Mais le premier point, c'est que donne ton cœur à Jésus. Règle ta vie avec Jésus. A Jesus. Acerta seu relacionamento com Jesus. On va prier. Vamos orar. Si tu connais tes péchés, se você conhece seus pecados, tu te reconnais dans ce qu'on a dit. E você se tu te reconnais dans ce qu'on a dit, dans no que foi dito, você se encontra, tipo, você percebe parce que Jésus n'est pas ton pain de vie. Você percebe que Jesus não é o seu pão de vida, que Jesus não é seu pão de vida. Et tu veux le recevoir. E você quer receber Jesus. Tu veux l'établir comme ton Você Seigneur, quer ton Sauveur. estabelecer Jesus como seu Senhor e Salvador. Commence à confesser tes péchés à Dieu. Comece a confessar seu pecado a Deus. Confesse tous tes péchés à Dieu. Confessa todos os seus pecados a Deus. Confesse tous tes péchés à Dieu. Confessa todos os seus pecados a Deus. Confessa todos os seus pecados a Deus. Confesse la fausseté. Confessa a falsidade. Confesse le mensonge. Mentira. Confesse l'immoralité sexuelle. Confessa a imoralidade sexual. Confesse. Et demande au Seigneur qu'il te pardonne. E pede a Deus de te perdoar. Confessa todos os seus pecados. Demande au Seigneur qu'il te pardonne. Pede a Deus, ao Senhor de te perdoar. Confesse les motifs mélangés. Confessa os motivos misturados. Peut-être que tu suis Jésus. Tu suis Jésus pour te faire un nom. Talvez você segue Jesus para ter um nome. Tu suis Jésus pour te servir de Jésus. Você segue Jesus para usar Jesus, para se servir de Jesus. Você segue Jesus para se servir, para usar Jesus. Donc,
Prie, confesse à Dieu. Confesse à Là où Dieu. tu te trouves, Onde confesse. você- Si tu nous aonde écoutes, você tu nous está, suis, se você está- confesse. Se você está nos escutando, Jesus te confesse. connaît. Jesus te conhece. Et il t'aime. Et il t'aime et il veut te sauver. Jesus te conhece, ele te ama. Et quer il te veut salvar. qu'une véritable relation soit établie entre lui et toi. Ele quer que um verdadeiro relacionamento seja estabelecido entre ele e você. Dis avec moi, Seigneur Jésus, Diga comigo, Senhor Jesus, je suis un faux. eu sou falso. Je suis un faux chrétien. Eu sou um falso Je cristão. suis un chrétien contrefait. Eu sou um cristão contrefato. Tu connais ma vie, Seigneur. Senhor conhece minha Tu vida. connais mes motifs. Tu connais Tu meus connais motivos. mes intentions. Você conhece minhas intenções. Je me suis servi de toi, Seigneur. Eu Je me te suis usei, servi de eu toi, te Seigneur. usei, Senhor. Eu te Je me usei, suis servi Senhor. de Eu te usei. Je t'ai suivi pour ce que tu donnes. Eu te segui pelo que você dá. Sim, eu te segui pelo que você dá. Je t'ai suivi pour ce que tu donnes. Eu te segui pelo que você dá. Et je me repens, Seigneur. Eu me Je arrependo, me Senhor. repens, Seigneur. Eu me arrependo, Senhor. Pardonne-moi, Seigneur Jésus, Me perdoa, Senhor Jesus. Me perdoa, Senhor Jesus. pour tous mes péchés. Para tudo meu pecado. Pour tous mes péchés. Para tudo, por tudo meu Pour pecado. tous mes péchés, Seigneur. Todos os meus pecados. Tu connais ma vie. Você conhece minha Tous les vida. péchés que je t'ai confessés. Tous les péchés que je t'ai Todos os confessés. pecados que eu confessei. Père, pardonne-moi, Seigneur. Me perdoa, Jesus. Pardonne-moi, Seigneur. Me perdoa, Jesus. Pardonne-moi, Seigneur. Me perdoa, Jesus. Me perdoa, Jesus. Cette nuit, je viens à toi Essa noite eu venho a ti, et je Senhor. t'établis dans mon cœur. Eu te estabeleço Je no meu t'établis coração. sur le trône de ma Eu te vie estabeleço no trono da minha vida. comme mon Seigneur, Como meu comme Senhor, mon Sauveur, meu Salvador, comme mon Roi. meu Rei. Entre dans mon cœur, Seigneur. Entra no meu coração, Senhor. Règne sur ma vie, Seignor. Seja rei sobre minha vida. Règne sur ma vie, Seigneur. Seja rei sobre minha vida. Je te donne ma vie. Eu te dou minha vida. Je te donne ma vie. Eu te dou minha vida. Conduis-moi, Seigneur. Me dirige, Dirige ma Senhor. vie, Me Senhor. dirige, Senhor. Me conduz, Senhor. Écris mon nom dans le livre de vie au ciel. Amém. Escreve meu nome no livro da vida no céu. Et fais de moi ton enfant, Seigneur. E faz de mim teu filho, Senhor. Je te reçois comme le pain de vie. Eu te recebo como pão de Je te vida. reçois comme le pain de Eu vie. te recebo como pão de Je te vida. reçois comme le pain de Eu vie. te recebo como pão Je de te vida. reçois comme le Eu te pain de vie. recebo como pão de vida. Eu te recebo como pão de vida. Aide-moi, Seigneur, Me ajuda, Senhor, à suivre ton chemin. a seguir seu caminho. Aide-moi, Seigneur, Me ajuda, Senhor, à répondre à tes attentes. a responder às suas expectativas, Peu importe le prix, Seigneur. independentemente do preço. Je vais te suivre Eu vou te seguir, aujourd'hui et pour toujours. hoje e para sempre. Au nom de Jésus-Christ. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Donc, si tu nous as suivis, tu nous as écoutés, tu as donné ta vie à Jésus là où tu te trouves, Se você nos escutou, entregou sua vida a Jesus onde você está, contacte-nous. entre em contato conosco. On va t'aider à suivre Jésus. Iremos te ajudar a seguir Jesus. Nous sommes des disciples du Seigneur Jésus. Somos discípulos do Senhor Jesus Et nous nous Cristo. efforçons à faire des disciples pour le Seigneur E Jésus. nós nos esforçamos a fazer Nous nous dos efforçons discípulos para Jesus Cristo. à produire des personnes Nós nos esforçamos a produzir qui vont pessoas donner une obéissance totale au Seigneur Jésus. que vão obedecer ao Senhor Jesus em tudo, Comme nous 100%. nous nous efforçons à donner une obéissance totale au Seigneur Jésus. Como a gente se esforça a obedecer a 100%. Donc, si do tu Senhor veux Jesus. être un disciple du Seigneur Jésus, Se você quer ser discípulo do Senhor Jesus, contacte-nous. entre em contato conosco. Et nous allons t'aider. E iremos te ajudar. Bon, mets ton numéro. Tu mets, je ne sais pas si. Vamos colocar o número, por favor, pastor Jesus Newton, pastor Stephen, todo mundo, vamos colocar nosso número no telefone lá. Pour ceux qui sont en train de nous suivre Para aqueles que estão nos ouvindo, vamos colocar o et qui número. veulent entrer en contact avec nous, E que quer entrar em contato, vou colocar meu número aqui, se os parce outros, qu'ils veulent être disciples du Seigneur porque Jésus. ele quer ser discípulo de Jesus. Et ils veulent rendre une obéissance totale au Seigneur Jésus. Ele quer obedecer a Jesus totalmente, render uma
uma obediência Il veut rendre l'obéissance totale au Seigneur total Jésus. a Jesus. Allez au contato. Se você quer o contato, lá tá no, Donc, appelle-nous, pode nos chamar ou écris-nous, ou nos escrever. et nous ferons le plaisir de te recevoir et de t'aider. Teremos o prazer de te receber e de te ajudar. Teremos o prazer de te receber e de te ajudar. Que le Seigneur te bénisse. Que o Senhor te abençoe. Donc, écris-nous. Escreve para nós. Écris-nous. Escreve Prends para le nós. numéro de nos bien-aimés et envoie-nous le message. Pega o número de nossos Nous sommes des amados. disciples du Seigneur Jésus-Christ. Envia a mensagem. Somos discípulos de Jesus. Et nous avons pour mission de produire des disciples pour le Seigneur Jésus. Somos discípulos de Jesus e temos por missão de produzir outros discípulos C'est para ce que le Jesus. Seigneur Jésus a dit. Il a dit É o que o Senhor Jesus dans falou. le livre de Matthieu chapitre 28, Isso no livro de Mateus 28. du verset 19 au verset 20. Versículo 10, Allez, verset faites de toutes 19 les a 20. nations les disciples. E fazer de todas as nações discípulos. Les baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Batizando essas Et nações do enseignez-les à obéir Ensina ele a obedecer à ce que je vous ai prescrit. ao que ele prescreveu para você. Amen. Amém. Peu importe. Peut-être que tu es dans une congrégation, peut-être que tu es dans une église. Não, talvez você está numa congregação, Mais numa tu vas igreja, être disciple du Seigneur mas Jésus. você quer ser discípulo de Jesus. Tu vas être disciple du Seigneur Jésus. Você quer ser discípulo de Tu vas être Jesus. disciple du Seigneur Jésus. Mas você Tu quer veux ser que nous discípulo. t'aidions. Você quer que a gente se ajude. Pour nous, il n'y a pas de problème, on va t'aider. Donc, A gente un não de tem- ces a gente não tem numéros, problema. Pega um desses números, contato. contacte-nous Entre em contato conosco. et nous allons t'aider. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a une question. Não sei se alguém tem uma pergunta, um pedido de oração. Et tu veux peut-être qu'on prie pour toi. Tu veux qu'on prie avec toi. Ou tu veux qu'on te rencontre. Tu veux qu'on te rende visite. Você quer que a gente encontre ou a gente visita? Não sei se você quer receber uma visita, Tu peux, uma oração, não sei. tu peux réagir en Bible pour nous dire, voici. Você pode reagir agora Ou e tu peux, falar sua necessidade. ou tu peux nous, tu peux, Ou você tu pode peux nous entrar contacter. em contato conosco. Alléluia. Aleluia. Muy bien. Muito bem. Então, aqui tem o pastor Stephen que colocou, o pastor José Newton, eu. Então, tem muito pastor. Pode entrar em contato, à vontade. Alléluia. Aleluia. Ou tu peux nous écrire sur CMCI Brésil, Ou você pode nos escrever page Facebook. na página Facebook CMCI Brasil. Mais tu as nos contacts téléphoniques. Você tem nossos contatos telefônicos. Entre en contact avec nous et nous allons te dire. Entre em contato conosco, iremos te ajudar. Est-ce qu'il y a une question? Tem uma pergunta? Alguém tem uma pergunta, uma dúvida? Tem uma pergunta, uma dúvida? Alguém tem uma pergunta? Ok, donc on va. Ok, vamos parar por aqui. Ah, não. Oui, si tu avais une direction, mais je pense. Então, irmão, se não tiver, ninguém tem um pedido de oração, eu sei que é tarde, desculpa, ninguém tem um pedido de oração, ninguém tem nada, então vamos parar por aqui, mas eu já vou dizer que as pessoas que estão online, talvez você vai assistir depois, pode deixar seu pedido de oração, podem ter contato conosco pelo Facebook, ou um desses telefones, pastor Stephen, pastor José Newton, eu, então tem 3 telefones, escolhe o telefone que você acha melhor,
você entra em contato, ou você deixa uma mensagem no chat aqui da página CMC Brasil do YouTube ou do Facebook, tá bom? Amen. Amém? Donc, que le Seigneur te bénisse. Que o Senhor te abençoe. Que le Seigneur te bénisse. Que o Senhor te abençoe. Amen. Deus abençoe. Amém. Então, irmão, glória a Deus. Nós estamos chegando no final do nosso culto. Mais uma vez, perdão porque a gente começou bem tarde. Então, vamos encerrar, já que não tem ninguém. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Agora que essa palavra transforma as vidas. E que as pessoas que escutaram, as pessoas que vão escutar, sejam transformadas. Amém. Senhor, te agradecemos por essa palavra, essa Sim, mensagem, Senhor. Obrigado, Senhor, por ela. Obrigado por a palavra sobre o pão, sobre o verdadeiro pão, Senhor, que é Jesus. Te pedimos que essa palavra transforme nossas vidas, que as pessoas que estão escutando agora, sejam transformadas. E que as pessoas que vão escutar depois sejam transformadas. Que ninguém diz que essa mensagem não é para mim, não. Que cada um seja atento, Senhor, para ouvir o que você quer dizer, Senhor, o que você tem dito, Senhor, o que você está dizendo. Hoje te suplicamos, Senhor, protege. Oh, Senhor, te suplicamos. Protege tua palavra nos seus corações, que ela dá fruto, Senhor. E que ela dá fruto em algum 30, outros 60, outros 100. Nos ajuda a cooperar contigo, Senhor, para que, oh, Senhor, para que tudo que você quer fazer na nossa vida seja feito, Senhor. Nos abençoe essa noite. Nos abençoe esse mês de setembro. Que seja com cada um de nós. Nos guarda, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amém. Et recevez tout notre amour. Que o Senhor nos abençoe você e receba todo nosso amor. Amém. Donc, si tu as besoin, comme on l'a dit, des prières personnelles, tu veux qu'on te suive de façon personnelle, tu as des problèmes personnels, on va prendre le temps pour prier pour toi de façon personnelle. Pegaremos o tempo para orar por você de maneira pessoal. Mais contacte-nous. Mas entre em contato conosco. Que o Senhor te bénisse. Que o Senhor te abençoe. Amém. Amém. Vamos terminar fazendo a bênção. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Que Deus nos abençoe, nos guarda, que nos protege. Em nome de Jesus. Amém. Amen. Tá sendo. Amen, amen. Amém.